Galera, então nós vamos continuar aí, né, falando um pouquinho de solubilidade. Então nós vimos um pouco aí de exercício sobre coeficiente de solubilidade, né, e agora nós vamos dar algumas regras de solubilidade. Você fala, por que disso, né? Porque nem sempre uma substância ela é solúvel na outra, ou seja, ela dissolve na outra, então nem tudo é solução, né? Igual água e óleo, eles são solúveis entre si? Não, eles se misturam, mas não dissolvem, então eles não são solúveis. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, quando você for realizar uma reação química, você tem que analisar primeiramente as características de cada um dos reagentes, né? Você tem que verificar se eles são quimicamente compatíveis. Porque se eles não forem quimicamente compatíveis e você misturar os dois reagentes, pode haver o quê? Perda de material. Claro que você pode separar essa substância com alguns processos de separação de mistura, mas mesmo assim esses processos geralmente eles não ocorrem com 100% de rendimento, né? E vai te dar mais trabalho. Então, antes de você realizar uma reação, é necessário que você faça uma previsão da reação. A reação química acontece ou não, tá? Então, eu vou dar algumas regrinhas para vocês aqui, olha, estão relacionadas, né? E são regras simples, que estão relacionadas com a capacidade de solução do soluto, né? Você vai falar por que o soluto? Porque o solvente que nós vamos trabalhar aqui, a nível de ensino médio, vai ser a água, né? Vai ser o solvente universal. Eu falei para vocês que tem vários tipos de solvente, mas o nosso aqui, para analisar soluções, nós vamos usar a água. Então, vem aqui as regrinhas da solubilidade, né? Eu falei em relação ao soluto. Semelhante, dissolve, semelhante. O que significa semelhante, dissolve, semelhante? Substâncias, né? Uma substância para dissolver na outra, elas têm que ser quimicamente compatíveis. Então, vamos ver quando é que elas são quimicamente compatíveis. Geralmente é quando elas são de mesma natureza. Por isso que ele fala semelhante, dissolve, semelhante. Tá? Então, vamos ver que casos que ocorrem com o soluto, da natureza do soluto, onde eles vão dissolver na água, né? Porque, igual eu falei para vocês, eu não coloquei aqui não, mas o nosso ponto de partida, o nosso solvente é a água. Então, primeiro, polar ou composto iônico dissolve em compostos polares, né? No caso da água, ela é uma substância polar. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Ou composto iônico. O que é um composto iônico? São compostos formados por ligações iônicas, né? Então, o composto iônico, como que ele é formado? Ele é formado por um metal mais um metal, né? Logo, ele é formado por íons, ele é formado por cátions e ânions. Então, nesse caso, ele só pode ser compatível, se pode se ligar a outras partículas que têm carga positiva e carga negativa. Tá? Olha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um composto iônico. O NaCl. Olha, o NaCl é o cloreto de sódio, né? O NaCl, quando ele sofre aqui, olha que legal, quando ele sofre uma dissociação iônica. O que é dissociação iônica? É quando você separa os íons, quando você rompe as ligações entre íons, você rompe a ligação iônica, tá? Então, olha, a dissociação é quando você produz íons a partir de um composto iônico, formado por um metal mais um ametal. Então, quando você rompe essa ligação, né, igual eu falo, quando as partículas se ligam, elas estão unidas, né, todas as duas estão estabilizadas, não é isso? Principalmente nos compostos covalentes. Agora aqui, olha, quando você rompe a ligação entre o sódio e o cloro, o elemento mais eletronegativo ele vai capturar o par de elétron, né? Desculpa, praticamente capturar o elétron do outro átomo. Então, nós vamos formar aqui um cátion mais um ânion, né? Agora, presta atenção. Para essas partículas, os cátions e ânions, que são partículas carregadas positivamente e negativamente, elas se dissolver, né? Elas serem quimicamente
quimicamente compatíveis só pode ser uma outra substância que também tem carga positiva e carga negativa, né? Olha, então vamos ver aqui a própria água, né? A água é um composto covalente. Os compostos covalentes, como nós estudamos aí, olha, eles são formados por ametais, não é isso? Ó? Como que seriam as características das ligações covalentes? Ocorrem que tipos de átomo? Olha, ametal com ametal, hidrogênio com hidrogênio, ametal com hidrogênio, no caso da água aqui, ó, hidrogênio e ametal. Como é que ocorre uma ligação covalente? Ocorre o compartilhamento de elétrons livres. Embora esse par de elétrons pertença aos dois átomos ao mesmo tempo, a gente vai ver que a nuvem eletrônica, que é onde ocorre o compartilhamento de elétrons, ele se desloca no sentido do átomo mais eletronegativo. Tá vendo? Olha, mesmo compartilhando, o mais forte, ele atrai a nuvem eletrônica, que é o par de elétrons. Por quê? O que ocorre é o compartilhamento da camada de valência, né, da eletrosfera do átomo. Então, o que vai acontecer? Aqui nesse caso, a nuvem eletrônica ela se desloca no sentido do oxigênio pelo fato dele ser mais forte, mais eletronegativo. Aqui é a mesma coisa, gerando, na verdade, aqui, olha, uma nuvem de aproximação, ou seja, ela aproxima. Ela é aproximada, ela aproxima no sentido do oxigênio. Então, quer dizer que a concentração de cargas negativas no oxigênio vai ser maior do que no hidrogênio. Por quê? Pelo fato do hidrogênio ser mais forte, mais fraco, né? Ele vai afastar a nuvem eletrônica e ele vai ficar carregado positivamente. Quer dizer que a concentração de carga positiva vai ser maior, né? A vibração, a intensidade da carga vai ser maior do que no oxigênio. Tá vendo? Então, nesse caso, nós vamos gerar partículas positivas e partículas negativas. Aí eu venho e te pergunto, nesse caso, a água é quimicamente compatível com Na+Cl-? Olha lá, vamos ver. Olha. Tem alguma coisa no hidrogênio que atraia algo no Na+, ou Cl-? Tem, olha. Então, a gente vai ver que o hidrogênio, olha, ele vai se ligar, tá vendo? Ó, ao cloro, olha que chique. E aqui o oxigênio, ele vai atrair quem? Vai ocorrer a atração entre o oxigênio e o sódio. Na verdade, né, gente, o oxigênio, pelo fato de ser mais forte, ele vai atrair o cátion. Então, nesse caso, olha, como ocorre reação entre eles, como ocorre ligação entre eles, isso quer dizer que eles são quimicamente compatíveis. Então, olha, é na verdade um composto iônico, é um soluto iônico que dissolve em uma molécula polar, tá? Por que polar? Porque esse deslocamento da nuvem eletrônica no sentido do átomo mais eletronegativo, nós vamos chamar de polarização. Esse deslocamento, olha. E a polarização gera a formação de polos, que é o polo de afastamento e o polo de aproximação. Tá? Esse polo de afastamento gera a carga positiva e o polo de aproximação gera a carga negativa. Então, por isso que o sal de cozinha ele dissolve na água. Você fala assim, ué, mas eles se ligam? Se ele dissolve, tinha que separar. Não, tá, gente? Aqui eles vão formando um processo que nós vamos chamar de solvatação, tá? Eles vão se ligar. A partir do momento que eles se ligam, tá vendo? Olha, isso quer dizer que vai haver uma transformação, uma reação entre eles. Tá? Olha, claro que Na+ e Cl- a gente não consegue observar macroscopicamente, porque são partículas muito pequenas, partículas microscópicas. Tá? Agora, olha só. Então, no caso da água, né? É uma substância, igual eu falei para vocês, polar. Você vai falar assim, Lorenza, que composto polar que pode ser dissolvido na água? Então, eu mostrei para você aqui um composto iônico, tá? Agora, vamos ver aqui outro composto covalente polar que dissolve na água. Vamos ver aqui o HCl, ó. HCl é um composto covalente? É. Por que é um composto covalente? Porque, olha, hidrogênio mais ametal. O hidrogênio mais um ametal vai gerar uma ligação covalente. Eles se ligam com ligação covalente.
E eles têm diferença de eletronegatividade, que é a força de atração tem, são diferentes, ó. Então aqui a gente vai ver que o cloro é mais eletronegativo, então ele atrai a nuvem eletrônica, né? Essa representação dessa atração da nuvem eletrônica vai gerar o que nós chamamos de polo negativo, polarização, deslocamento, que vai formar polos, e que vai ser positivo. Então vamos ver que você vai se ligar à água, igual eu mostrei para vocês ali a mesma. A água é uma substância polar, né? Ela vai gerar carga positiva e carga negativa, igual eu já expliquei para vocês. Pergunto para você, aqui nesse caso, eles são quimicamente compatíveis? Sim, porque as moléculas distintas apresentam cargas elétricas distintas, né? Então a gente vai ver aqui, olha, que praticamente o cloro se liga ao hidrogênio. É isso? E o hidrogênio do HCl, que é o ácido clorídrico, se liga ao oxigênio da água. Então, isso quer dizer que eles são quimicamente compatíveis. Então, HCl é um composto polar. Tem polos, tem deslocamento, então tem polarização, tá? Então, eles são quimicamente compatíveis. É um tipo de semelhante, de dissolve semelhante, tá bom? Agora nós vamos ver o outro caso aqui, ó. Quer ver? Olha, em que uma substância apolar, a substância polar, ela dissolve na água. Então, eu vou pegar aqui com vocês, olha, o Cl2, tá? Que é a molécula de cloro, ó. Tá? A água, nós vimos aqui que ela é uma substância polar, forma polos, ó. Positivo, negativo e positivo. Agora pergunto para vocês, olha só, gente, aqui nós temos uma ligação covalente que ocorre com compartilhamento de elétrons livres. Então eu pergunto, e aqui, para onde desloca a nuvem eletrônica? Aí danou-se, né? Porque esse cloro é o mesmo deles, então a intensidade eletronegativa dos dois é a mesma. Então, vai haver deslocamento dessa nuvem eletrônica? Não, a nuvem eletrônica ela vai ficar praticamente vibrando, tá vendo? Na mesma posição, nessa região aqui da eletrosfera, tá? Olha, tanto de um cloro quanto do outro. Então, não há deslocamento igual nós vimos aqui, um é mais forte do outro. Não, a intensidade é a mesma que o mesmo ar. Então, logo, não há formação de polos. Então, não há o deslocamento da nuvem eletrônica. Então, não há polarização. Então, olha, polar é quando há polarização. E quando não houver polarização, né? Igual no caso aqui, olha, nós vamos formar uma substância simples, que é o Cl2. Tá? Como não tem formação de polos, a gente vai dizer que a carga elétrica dele é zero. Zero é carga elétrica, não é isso? Ó, eu vou representar como a diferença de eletronegatividade sendo zero. Tá? Ó, eu represento como a diferença de eletronegatividade sendo zero. Então, ela tem cargas elétricas, olha. Não tem. Então, não tem nada no cloro que pode atrair as cargas elétricas da água, do hidrogênio e do oxigênio da água. Não tem carga nenhuma, porque ele é zero. Então, o que acontece? Se tem uma substância apolar, ó, a substância apolar, e aqui a água ela é polar. Então, se você pegar aqui o cloro, né, e pegar a água, você, consequentemente, conhecendo aqui a natureza, as características, né, a polaridade delas, você vai ver que não ocorre reação química entre elas. Elas vão formar um sistema heterogêneo, uma mistura heterogênea. Então, não posso falar que é uma solução, tá?